gente, bem-vindo ao nosso canal Saúde Preventiva. Você que nos assiste, sabia ou sabe que 1 em cada 4 brasileiros está perto de ter diabetes? No Brasil, estima-se que haja cerca de 40 milhões de indivíduos em estágio pré-diabético, enquanto aproximadamente 13 milhões já foram diagnosticados com diabetes. Além disso, é alarmante saber que dentro de um período de 5 anos, essas 1 em cada 4 pessoas em estágio pré-diabético e desenvolverá diabetes. E a grande dificuldade no combate e de descoberta é que muitos diabéticos não percebem que têm a doença. E este é um dos motivos que o vídeo de hoje vamos falar sobre os principais sinais de alerta do pré-diabetes. Mas antes quero te pedir que fique com a gente até o final, deixe seu comentário e se inscreva em nosso canal. Então vamos ao vídeo. Em primeiro lugar, você sente constantemente uma fadiga? Esse é um dos sintomas mais frequentes relatados. A fadiga pode ter várias causas e uma delas pode estar relacionada à possibilidade de desenvolvimento de diabetes. No caso da diabetes, a exaustão constante pode ser resultado de níveis elevados de açúcar no sangue, obesidade e alterações de humor. Estudos têm demonstrado uma alta prevalência de fadiga entre indivíduos com níveis de açúcar no sangue elevados, com cerca de 68% dos participantes relatando esse sintoma. De fato, aqueles com níveis elevados de açúcar no sangue têm uma probabilidade 10 vezes maior de sofrerem de fadiga. Essa conexão entre a diabetes e a fadiga é um aspecto importante a ser considerado, pois a fadiga crônica pode afetar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Se você está experimentando fadiga constante e suspeita que possa estar relacionada à diabetes, é fundamental buscar orientação médica adequada. Um profissional de saúde poderá realizar uma avaliação completa e fornecer as orientações necessárias para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Não ignore os sinais que seu corpo está lhe enviando. Ao buscar ajuda, você estará dando um passo importante em direção ao entendimento e manejo da fadiga, permitindo uma vida mais energizada e saudável. Em segundo lugar, nos deparamos com a situação da depressão. A depressão afeta um grande número de pessoas em todo o mundo e é uma das principais causas de incapacidade. Também há uma relação bidirecional entre a depressão e o pré-diabetes, o que significa que uma condição pode aumentar o risco da outra. De acordo com o estudo realizado, foi constatado que indivíduos com pré-diabetes, cujos níveis de glicose plasmática em jejum eram iguais ou superiores a 100 mg por decilitro, apresentavam uma probabilidade 37% maior de desenvolver um transtorno depressivo maior durante um período de acompanhamento de 9 anos. Outra pesquisa revelou que 53% dos participantes com altos níveis de glicose no sangue apresentaram sintomas de depressão. Os indivíduos com pré-diabetes tiveram quase 5 vezes mais chances de sofrer de depressão em comparação aos indivíduos saudáveis do grupo controle. O terceiro sinal é o que muitas pessoas enfrentam nos dias atuais, que é a perda ou diminuição da visão. Você está enfrentando dificuldades de visão. Quando o nível de açúcar no sangue de uma pessoa está elevado, diversas partes do corpo são esperadas, incluindo os vasos sanguíneos presentes nos olhos. Essa condição pode causar efeitos tanto a curto quanto a longo prazo. No curto prazo, emitir uma troca excessiva de fluidos no olho, levando ao comprimento do globo ocular. Felizmente, isso pode ser resolvido ao reduzir os níveis de açúcar no sangue. A longo prazo, os vasos sanguíneos danificados terão impacto na retina, o tecido delicado que reveste a parte de trás do olho. Níveis elevados de açúcar no sangue podem prejudicar os vasos sanguíneos microscópicos da retina, causando retinopatia diabética. Essa condição é a principal causa de cegueira em adultos em idade produtiva. No entanto, o pré-diabetes também pode provocar danos semelhantes nos vasos sanguíneos oculares, causados em uma variedade de problemas de visão, como visão embaçada, visão dupla e manchas flutuantes. O pré-diabetes está associado a um maior risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade, que é outra causa comum de perda de visão.
Além disso, uma condição chamada erro de refração, na qual a forma do olho é alterada e a luz não é focalizada corretamente na retina, também está associada ao pré-diabetes, assim como condições oculares como a miopia. E ai, como está sendo chegar até aqui nesse vídeo, está sendo útil assistir nossas dicas. Vamos deixar aqui em nossos comentários um link com mais conteúdo que te farão saber mais sobre o tema que estamos a abordar até aqui. Vai lá e tenha acesso ao que preparamos para mais conhecimentos para todos nós. Agora, voltando ao vídeo, chegamos ao quarto lugar, temos a ênfase na sede sem fim, que é um sinal de antidiabetes. A sensação constante de sede é um sintoma comum decorrente dos altos níveis de açúcar no sangue. Essa condição leva à drenagem excessiva de fluidos do corpo, causada em uma sensação persistente de desidratação. Esse quadro é conhecido como polidipsia, caracterizado por uma sede intensa e contínua. Consequentemente, você se sentirá compelido a beber líquidos quase o tempo todo, pois seu organismo busca avidamente por hidratação. Embora seu corpo esteja solicitando especificamente água, seu instinto será o de consumir qualquer líquido que possa saciar a sua sede. No entanto, é importante tomar cuidado com as escolhas que você faz. Recomenda-se evitar bebidas que misturem açúcar, como sucos e refrigerantes, uma vez que o consumo dessas substâncias pode agravar ainda mais a desidratação e contribuir para o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Da mesma forma, é recomendável evitar o consumo de bebidas com cafeína, pois elas têm propriedades diuréticas, o que pode levar à perda de líquidos e à desidratação. Nesse sentido, é essencial priorizar a ingestão de água pura para experimentar a sede e reidratar o organismo de forma adequada. Beber água regularmente ajuda a restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo e alivia a sensação de sede persistente. Portanto, mantenha-se hidratado, optando pela água como a melhor opção para atender às necessidades do seu corpo. No quinto sinal, vamos falar sobre as feridas no corpo que podem levar mais tempo para cicatrizar devido aos efeitos prejudiciais que os altos níveis de açúcar no sangue podem ter na sua circulação. Assim como os vasos sanguíneos podem afetar a visão, eles também podem comprometer o fluxo sanguíneo para uma área lesionada, retardando o processo de cicatrização. O tempo necessário para a cicatrização dessas feridas pode variar de semanas a meses, pois a redução do fluxo sanguíneo afeta a chegada de nutrientes e oxigênio essencial para a terapia dos tecidos. Além disso, o pré-diabetes pode causar danos nos nervos, uma condição conhecida como neuropatia, que pode resultar na perda da sensibilidade na região conectada. Isso dificulta a detecção precoce de lesões ou feridas, atrasando o diagnóstico e o início do tratamento, o que consequentemente retarda ainda mais o processo de cicatrização. Enquanto um corpo saudável é capaz de cicatrizar pequenas feridas rapidamente, o pré-diabetes requer um tempo maior devido aos efeitos negativos do aumento dos níveis de açúcar no sangue. Além disso, esses níveis elevados de glicose também podem prejudicar o sistema imunológico responsável por combater a imunidade. Quando comprometido, o sistema imunológico tem sua eficiência reduzida, aumentando o risco de desenvolver na área da ferida. As resistentes podem prolongar o processo de cicatrização, pois o organismo precisa alocar mais recursos para combater uma infecção, desviando a atenção da imunidade dos tecidos. Estima-se que cerca de 25% das pessoas com níveis elevados de glicose no sangue apresentam uma cicatrização lenta de feridas, o que pode acarretar problemas de saúde mais graves e complicados. Portanto, é essencial ter atenção especial às feridas e promover um cuidado adequado para evitar complicações. Manter os níveis de açúcar no sangue sob controle, seguir um estilo de vida saudável e buscar tratamento médico adequado são medidas fundamentais para acelerar o processo de cicatrização e prevenir o desenvolvimento de complicações de saúde mais desejadas. No sexto sinal temos o seguinte: você experimenta uma sensação de formigamento nas mãos ou nos pés. Essa sensação é resultado da neuropatia, uma condição que já mencionamos anteriormente.
Os nervos desempenham o papel de transmitir mensagens entre o cérebro e diferentes partes do corpo, e são particularmente susceptíveis a danos quando os níveis de açúcar no sangue se encontram elevados. Esses danos podem interferir no fluxo normal das mensagens, causados em sintomas como dor, dormência ou sensação de formigamento, especialmente nas mãos e nos pés. Com o passar do tempo, caso os níveis de açúcar no sangue não fiquem altos e os nervos continuem danificados, os sintomas da neuropatia podem se agravar, levando a complicações mais graves. Você apresenta uma frequência aumentada, embora seja um dos sinais mais evidentes desse distúrbio metabólico e nesse caso é o sétimo, pode passar despercebido facilmente. A micção frequente, também conhecida como poliúria, é um sintoma comum tanto do diabetes quanto do pré-diabetes. Já nos tempos antigos, documentos egípcios descreviam grande esvaziamento de urina entre os sintomas da condição. Em uma pessoa saudável, os enxágues filtram o excesso de glicose do sangue e eliminam através da urina. Entretanto, no caso de pré-diabetes, os níveis de glicose aumentam e as células do corpo se tornam resistentes à insulina, subindo em níveis elevados de glicose no sangue. Os enxágues, então, precisam trabalhar mais para filtrar o excesso de glicose, o que acarreta em um aumento da produção de urina. Essa situação geralmente resulta em ir ao banheiro mais de 8 vezes ao dia. Com o tempo, a produção excessiva de urina leva à eliminação de líquidos dos tecidos do corpo, causando sintomas de desidratação. Além disso, os níveis elevados de glicose no sangue podem causar danos aos nervos da bexiga, também ansiosos para a micção frequente. Esse dano nervoso, conhecido como neuropatia diabética, pode causar perda de controle da bexiga e dificuldade em esvaziá-la completamente. É importante destacar que outros fatores, como certos medicamentos, infecções do trato urinário ou o aumento da próstata, também podem ser responsáveis pela micção frequente. Chegamos ao oitavo sinal, que pode ser classificado como o mais sério, que é a perda de peso inesperada e que pode ser motivo de preocupação. Esse sintoma está relacionado à micção frequente que ocorre no contexto do pré-diabetes. A micção excessiva leva à redução dos níveis de glicose no corpo. Essa queda de glicose também está associada à dificuldade do organismo em utilizar a glicose como fonte de energia. Quando nos alimentamos, o sistema digestivo quebra os alimentos em glicose, que é utilizado pelo corpo como combustível. No entanto, no caso do pré-diabetes, a glicose não é gerada pelas células do corpo de maneira eficiente, permanecendo na corrente sanguínea. Como resultado, o corpo pode não receber energia suficiente dos alimentos, o que leva a uma sensação constante de fome. Esse quadro pode ocorrer mesmo após uma refeição recente. Caso o pré-diabetes não seja tratado e progrida para diabetes tipo 2, o organismo pode encontrar dificuldades em utilizar a glicose como fonte de energia, gerada em fome constante e aumento da perda de peso. O nono sinal está relacionado à questão da pele, apresenta-se colorida. O excesso de açúcar no corpo cria um ambiente propício para o crescimento e multiplicação de fungos como a levedura. Esses fungos normalmente habitam áreas quentes e úmidas do corpo, como boca, genitais e axilas. No caso do pré-diabetes, o excesso de açúcar no sangue e na urina pode estimular o crescimento desses fungos, desenvolvidos em desenvolvidos. As características fúngicas são características por olhar, dor e sensação de queimação nas áreas protegidas. Essas resistências podem ocasionar descoloração da pele e podem levar ao surgimento de erupções cutâneas, bolhas ou pústulas. E assim chegamos ao 10º sinal de pré-diabetes, tema desse vídeo, que está relacionado à cor da pele. Você desenvolve manchas de pele escura. Quando manchas descoloridas e misteriosas surgem em seu corpo, geralmente é um sinal de que algo está ocorrendo internamente. Esse processo é conhecido como acantose nigricans, caracterizado pelo traço de manchas escuras ao redor das axilas, virilhas e também na nuca. Essas manchas podem apresentar uma textura aveludada, uma vez que a pele se torna mais espessa nessas áreas. Embora essas manchas possam ser um sinal de condições como câncer ou distúrbios hormonais, é mais provável que indiquem resistência à insulina, o que pode eventualmente levar ao desenvolvimento do diabetes tipo 2.
A detecção do diabetes pode ser desafiadora e, uma vez que a doença se estabelece, pode ser difícil de lidar e controlar. Você acha que pode ser pré-diabético? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e procure imediatamente seu médico para que ele dê o diagnóstico para o tratamento que é possível fazer, até mesmo pelo SUS, sem nenhum gasto extra.